Olá, você que está aqui com a gente no Vera e Você dessa semana pelo canal 22 da NET, TV Mais Ribeirão, cobrindo Ribeirão, Sertãozinho e trazendo tudo de bom que acontece por aqui. O programa de hoje, vamos falar de beleza, rejuvenescimento, vamos cobrar da nossa Câmara Municipal o que eles estão fazendo para tentar consertar os estragos da Sevandija e mais, solidariedade. Vamos amar o Arthur, essa criança que está precisando tanto da nossa ajuda. Tudo isso aqui e agora, no Vera e Você. É muito bom estar com vocês aqui na minha sala de visita, como todas as semanas. E antes da gente começar, como sempre, a gente faz aquela pequena reflexão para, né? Os nossos ouvidos estão perto da nossa boca, vamos ouvir, vamos falar, vamos refletir sobre alguma coisa bacana. Olha o que eu separei para o nosso programa de hoje. Existem 7 coisas que afetam a nossa frequência vibracional. Eu espero que ninguém duvide que nós temos uma frequência e que às vezes ela está boa, às vezes ela não está. Então aqui eu trouxe 7 coisas que podem ajudar você a manter a sua frequência, a sua frequência vibracional num estado positivo. A primeira coisa é os seus pensamentos. Você precisa vibrar e voltar para você. Eu já sei porque que não está dando certo meu pensamento aqui, gente. Faltou meu óculos, né? Eu tenho uns óculos tão bonitos lá da New Look, esqueço de colocar e aí nem enxergo o que está escrito. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que se educar são os seus pensamentos. Tudo que você pensa vibra, possui vibrações e volta para você. Então, toma cuidado com os seus pensamentos, que se você ficar sempre pensando coisas ruins, isso entra num estado de vibração e depois volta tudo para você. Segunda coisa, preste atenção nas suas companhias. Será que você anda atraindo só pessoas que resmungam, mal-humoradas, pessoas que estão sempre reclamando de tudo? Olha, você não está usando a lei da atração a seu favor. Procure ficar mais atento e se manter perto de pessoas alegres, felizes, que agradeçam as coisas boas e ruins que a gente tem por aí. Música é uma coisa importantíssima para você manter o seu nível de vibração positivo alerta. Preste atenção nas letras das músicas que você escuta. Só fala de tragédia, de traição, de guerra, de horrores. Não é uma boa dica para você ficar legal, né? Então, presta atenção no que você ouve, porque isso tem uma influência enorme nas vibrações que você produz e que voltam para você, né? As coisas que você assiste da mesma forma, né? Se você ficar enchendo a sua cabeça com porcaria, né, as suas vibrações com certeza vão virar uma porcaria. Você não vai ter ânimo para se cuidar, você não vai arrumar ânimo para fazer a sua caminhada, você vai ficar lá jogadão no sofá, porque você está escolhendo os filmes errados, as músicas erradas, as companhias erradas. Atenção, hein? A quinta dica, o ambiente que você fica, sua casa, seu escritório, a sua escola, é tudo arrumado, organizado ou é tudo uma bagunça, uma sujeira? Pois é, se você não se preocupa com isso e não torna os seus ambientes mais agradáveis, o seu estado emocional vai estar sempre conturbado. Então, mesmo que os outros sujem ou que os outros desorganizem, tente fazer a sua parte, que com isso você vai pondo em ordem também o seu interior. Sexta dica, cuidado com o que você fala. Elogie em vez de criticar, não se vitimize o tempo todo. Ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho do meu filho, ai, coitadinho do fulano, do ciclano. Sabe? Porque isso tem poder, né? As palavras têm poder. E aí, o sétimo e última dica, que é a mais importante de todas, é a gratidão.
nada atrai vibrações mais poderosas para você do que você ser grato por tudo que recebeu, por tudo de bom, de ruim, pelos amigos que tem, pelos filhos, pela família, sabe? Com a gratidão, você vai estar como que protegido por uma aura que só trará facilidades e coisas mais alegres para a sua vida. Eu adorei essa reflexão que me enviaram pelo WhatsApp, selecionei, trouxe e espero que você tenha gostado, tá? Bom, agora estamos recebendo aqui no Vera e Você um convidado que já fazia, tempo que ele não via visitar a gente e contar as novidades. Doutor Fernando, eu lembro do Simões e esqueço do Salgueiro, né? Fernando Salgueiro Simões, que já esteve aqui no Vera e Você algumas vezes contando novidades para nós. E hoje tem mais novidade para contar, né, Fernando? Novidade não falta, nunca falta na cirurgia plástica, até porque as pessoas adoram. O doutor Fernando é um cirurgião plástico que, apesar dessa aparência jovial, já é um dos melhores cirurgiões plásticos de Ribeirão Preto, inclusive fazendo fila, as mulheres e os homens, para alguns tratamentos de rejuvenescimento que ele faz, né? E aí eu trouxe hoje aqui para ver o que mais temos de novidades. Primeiro que é um prazer sempre estar aqui com você. Desculpa. Sem problema. E a novidade dessa vez é uma forma nova de preenchimento facial. Preenchimento facial já é conhecido há mais de 10 anos, a gente já utiliza... Você mesmo até já trouxe algumas coisas para nós de novidades, aqui. Sempre mudam produtos diferentes, formas diferentes. O que se traz de novo agora é a forma de preenchimento. Existe agora uma ordenação. É considerado uma técnica nova, na verdade até revolucionária dentro dos preenchimentos faciais. É uma técnica desenvolvida por um cirurgião plástico brasileiro, Dr. Maurício de Maio. A técnica se chama MD Codes. MD Codes. Um nome em inglês chique, né? Chiquésimo, chiquésimo. Até porque ele divulga, isso no mundo todo. E em português seriam códigos médicos. Códigos médicos específicos para o preenchimento, no caso. Para o preenchimento facial. Então, o que se buscava antes, a gente pecava porque o preenchimento era usado simplesmente para tapar buraco. Então, assim, a mulher vamos chegava... dizer, isso mesmo, né? Aí a mulher chegava com a queixa, principalmente do bigode chinês, ou de falta de volume. E ela falava assim, doutor, tá faltando volume aqui, a gente ia lá e preenchia. E preenchia. O grande erro é que acabava ficando com um aspecto inflado, um aspecto exagerado, um aspecto ruim. Até porque o ponto onde estava se atacando era um ponto errado. Não errado, mas o ponto inicial... Era a forma até onde vocês conheciam que podia ser feito. Então, o que antes era se pensado simplesmente tapar buraco, hoje a gente pensa no preenchimento como um reestruturador da face. Então, você tem que criar pilares de sustentação na face. É como uma casa. O fato de preencher buraco é como se você vai tapar vai fazer um reboco num buraco. E ele pode... E a casa está precisando de reforma completa. Então, o fato é você passar a olhar o paciente como uma casa, precisando realmente de toda uma reestruturação. Isso é feito através de um exame ou é o próprio médico que, através da aparência, palpação, ou existe um exame específico que é feito para isso? Até existem alguns softwares que alguns colocam para mostrar realmente onde há perda facial, mas isso não é necessário. Na verdade, o próprio médico já sabe o próprio definir. Médico define, porque o que a gente precisa comparar e o que a gente coloca é a face jovem comparado com a face envelhecida. O primeiro e principal ponto que ocorre é perda de volume e de sustentação facial. Então, quando a paciente chega se queixando do bigode chinês, frequentemente não é o primeiro ponto. O primeiro ponto, que a gente até coloca, é estruturar o volume da face. Uma face jovem é uma face que tem aquela maçã do rosto lá em cima, alta, bonita, assim. E é isso que a gente precisa devolver. Então, essa forma de preenchimento... Em vez de tapar o buraco, melhorar o asfalto como um todo. Exatamente. Então, a gente reestrutura a face. Nossa, mas muda mesmo o sentido da coisa, né? Então, existe uma sequência de tratamento. Existe, óbvio, esse cirurgião criou realmente uma forma de estrutura para toda a face. Um mapeamento, entendi. Um mapeamento. Então,
paciente se queixa de alguns pontos para cada área. Por exemplo, o paciente quer melhorar contorno do queixo, mandíbula, né, Eu quero melhorar, por exemplo, as rugas do olho. Aonde que vai mexer primeiro? Isso dá, por exemplo, o paciente já tem uma queda também do da supercílio. pálpebra. Também a gente consegue utilizar preenchimento, o que antes era algo, pensar realmente em região periorbital, era simplesmente ou botox era ou o cirurgia. Hoje, é verdade, hoje a gente inclusive usa preenchimento também para realçar e modular a posição do supercílio. Fernando, a substância permanece a mesma? O Permanece. que muda agora são os pontos onde verdadeiramente vai funcionar. Eles vão funcionar. Na verdade, sim, os produtos sempre vão melhorando. Existem produtos diferentes para cada área, né, da face. Então, quando você precisa estruturar, geralmente você usa um produto mais denso, mais pesado, que é exatamente para dar volume da forma. E áreas mais delicadas, sutis. Ou quando a paciente não tem... porque tem paciente com uma pele muito fina. Se a pele é muito fina, eu não posso utilizar um produto pesado, porque realmente vai ficar ou marcado ou vai ficar artificial. É verdade. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter. O olhar do cirurgião plástico, gente, eu acho fascinante, porque eles têm uma responsabilidade, né? Quando alguém vai lá, por exemplo, colocar silicone, né? O médico tem que ter uma voz de comando ali, Sim. Isso vai ficar horrível. Sim. No rosto, então, mais ainda, né, Fernando? Então, por isso que o fato de você estruturar e colocar ordem, na verdade, é como a gente usa em todo o restante da medicina. Quando o paciente chega com alguma queixa, você vai fazer primeiro uma anamnese, vai fazer uma entrevista, depois exame físico e, por fim, você vai dar o seu tratamento. Não é simplesmente a paciente, eu quero tapar aqui, você concorda com ela e vai lá e tapa. Não, você tem que ver assim, é isso mesmo? É esse o ponto que precisa ser tratado? Fernando, e mesmo com esse novo caminho, ainda o preenchimento é feito assim em várias sessões, é uma sessão única. Como é que está o procedimento de vamos dizer, se eu chegar lá e quiser fazer, depois dos 60, né, já estou precisando de uma recaustagem geral. Mas vamos dizer que eu queira resolver só o problema do bigode chinês e a questão das rugas do olho. Certo. Eu chego lá, você faz a anamnese e o tratamento já pode ser feito no mesmo dia? Pode. Pode? No mesmo dia. Tá. Aí, assim, é importante a gente avaliar, porque nem sempre a queixa da paciente... É o que ela realmente quer. É o que ela realmente precisa. Querer é uma coisa. E às vezes a paciente, assim, porque toda vez que a gente olha para uma foto, para nossa foto ou para o espelho, a gente tem uma perspectiva e fala assim, nossa, é aqui que está feio. E ela não percebe que o que está feio, aquela pequena ruga não é o mais importante. Né? Às vezes aquela ruguinha, na verdade, deixa o aspecto do rosto dela mais natural. Então, às vezes o paciente fica tão preocupado em tirar a ruga e a cara está desmanchando e não percebe que não é a ruga que está tornando ela mais envelhecida ou deixando o aspecto dela realmente mais não tão jovem, não tão bonito. Então, é esse o olhar, é esse o ponto que a gente precisa colocar para o paciente. Então... Fernando, e essa nova tecnologia não é uma tecnologia, é um conhecimento, né? Esses novos procedimentos permitem um resultado melhor, como você está dizendo, e eles custam mais caro por isso? Porque eu acho importante, vocês sempre me elogiam por isso, né? Eu venho aqui, conto uma coisa bacana e pergunto se é caro, se pode parcelar, né? Porque a gente quer, claro, quem não quer se cuidar. Você no seu consultório hoje, você está moderninho? A gente pode parcelar os tratamentos? Sim, sempre existe. Tipo assim, isso na verdade já é uma tendência. Você tem que respeitar a economia. Você não pode achar que você está fora do mercado. É verdade. Você tem que respeitar realmente o potencial de compra das pessoas. De quem quer, né? Isso é óbvio. E toda vez que a gente propõe esse tipo de tratamento, isso inclusive tem que ser levado em conta. Lógico, uma coisa é você chegar para o paciente e falar assim, olha, o melhor seria esse tratamento. A paciente pode até falar assim, doutor, é demais para mim. É demais para mim. Lógico. Pode fazer uma coisa de cada vez. Os preenchimentos, a durabilidade deles é em média de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Tudo isso? Sim. O Botox que é muito menos, né? O Botox que é em torno de 6 meses. Isso. Então, como a durabilidade é grande, então, por exemplo, eu não tenho condições de fazer tudo, mas
dá para a gente começar. Então, assim, a gente começa estruturando a face. Então, assim, vamos começar com, né, uma pequena quantidade, a gente começa estruturando. E, assim, depois de 3 meses, 6 meses, consegue ir acrescentando. Isso é possível? É possível. Né? Ou o que a gente recomenda também é, pelo menos, assim, tratar alguma área. Tá. Né? Por exemplo, tratar a estruturação o levantamento malar. da bochecha. A bochecha. Acho que é o que mais rejuvenesce, É o que né? mais rejuvenesce. Então, às vezes o paciente fica preocupado com o sulco e quando a gente fala para o paciente, não é o sulco, vamos começar a preencher a massa do rosto. O paciente volta depois, assim, do preenchimento, assim, doutor, assim, eu não acreditava. Eu não acreditava que realmente não era o sulco. E às vezes a gente não preenche absolutamente nada no sulco. Só devolve realmente a maçã do rosto e aquela projeção alta que fica aquele... Que inclusive os maquiadores tentam até desenhar, deixar realmente aquela maçã assim, clara, assim, com aquela linha assim, Acontece, né, quando você levanta... Sim. Da mesma forma que os maquiadores usam aquilo, a gente usa, só que aí de forma a estruturar realmente a face. Fernando, sempre tão bom conversar com você e a gente saber, assim, com detalhes, porque quem é que não quer? Hoje os homens também são tão vaidosos quanto as mulheres, querendo saber mais detalhes antes de encarar, tomar coragem e ir lá falar abertamente, eu quero parecer mais jovem um pouquinho, né? Então, foi muito bom ter você contando para nós essa novidade e eu quero aproveitar para finalizar rapidinho, que o nosso tempo já estourou, para te perguntar rapidamente, é verdade que um determinado produto que estão vendendo, que passa um creme e rejuvenesce na hora, a longo prazo ele pode ser maléfico? Você conhece esse produto? Existem alguns produtos à base de argireline, né, que são, tem várias marcas. Quem vai no casamento, põe aquilo e fica, rejuvenesce 10 anos instantaneamente. O famoso Botox instantâneo. Na verdade, é quase como se fosse uma liga, né? Que assim, ele promove um pequeno bloqueio, na verdade ele deixa mais enrijecida a região, assim, e aí ele acaba melhorando, principalmente na região próximo dos olhos, próximo do sulco. Então, mas o efeito dele é momentâneo, é por uma festa. Então você vai aplicar, ele vai durar, é muito variável de paciente, 2 até 4 horas, mas depende não faz muito mal. do paciente. Não. Desde que como usado, se fosse um creme, né? Como se fosse um creme. Um creme, você quer utilizar um creme para melhorar o aspecto, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Né? Bom, eu matei uma curiosidade. Espero que tenha matado a sua curiosidade também, porque foi uma alegria receber o meu amigo cirurgião plástico, Dr. Fernando, que mais uma vez traz aí uma novidade para vocês que acompanham o Vera e Você. Fernando, muito obrigada mais uma vez. Você, tá? Olha, o programa Vera e Você de hoje está só começando. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A Grand Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Grand Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Medicina, arquitetura, administração, odontologia. Não importa qual seja seu sonho, no Colégio Anchieta você garante o visto de entrada para um futuro de sucesso, pois acima de tudo buscamos formar pessoas do bem. As matrículas já estão abertas. Saiba mais em www.anchieta-rp.com.br. Colégio Anchieta, sonhe ser do bem. Na Unirobust, você tem projetos exclusivos, ideias versáteis, soluções funcionais e o máximo conforto em 3.000 metros quadrados de showroom. Unirobust, estilo, design, vida. Avenida Sumaré 808, em Ribeirão Preto. De volta aqui para o nosso Vera e Você de hoje. E como prometi há 2 semanas atrás, está de volta aqui no Vera e Você, Marcos Papa, o nosso vereador polêmico, nosso vereador briguento, né? Que fez e aprontou no seu primeiro mandato e está aqui firme e forte, comandando, inclusive, muitas comissões que estão rolando agora nesse mandato. Bem-vindo, Papa. Obrigado, Vera. Obrigado. Uma alegria muito especial. Cumprimos nossa promessa.
falar com Ribeirão Preto pelo seu programa. Que coisa boa. Nós prometemos que hoje nós iríamos falar sobre essas comissões que estão rolando já nesse novo momento da Câmara Municipal, com tanta gente nova, né? Além de ter aumentado de 19 para 27. São quantos novos, Papa? Não tem de cabeça, Vera. Não tem mas de dos cabeça? 27, eu acho que nós somos 20 novos. São 20 20, novos a vereadores. maioria... Olha, eu falei nós, né? Eu não sou mais novo, né? Tô no Você segundo já é mandato. velho. Bom, então a promessa era de que a gente ia trazer o Papa de novo para ele explicar um pouco mais para a gente como é que funcionam essas comissões. Mas como ele está aqui mesmo, eu resolvi perguntar uma coisa para ele, que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, Papa, eu estou remoendo, eu estou gostando muito do novo mandato do nosso novo prefeito. Eu estou acompanhando de perto as coisas, os esforços, né? Os secretários têm vindo aqui, conversado com a gente e tal. Mas tem uma coisa que me deixou encucada. Não podia existir atitude mais pesada, antipática, difícil para um prefeito em começo de mandato do que provocar essa greve, a maior que Ribeirão já teve, por causa de um tema, né, sindical, um dinheiro que já estava na justiça. Você acha que valeu o preço, a conta que ele está pagando por essa atitude? Então, Vera, nós precisamos ser justos, né? Eu não estou aqui no papel de defensor do prefeito, mas nós temos que ser justos nessa hora. Primeiro, Ribeirão Preto não tinha prefeito, não tinha chefe do executivo, não tinha alguém qualificado para administrar uma cidade tão complexa como é a nossa. Hoje temos um prefeito muito qualificado para a função. Temos uma primeira-dama muito qualificada para a função. Não tínhamos prefeito, que assume um caos, herdou um caos. Não, realmente um caos. Herdou um déficit para o telespectador do teu programa ter uma ideia. Eu já gritava isso ano passado, você me chamou de vereador briguento, né? Mas tinha que brigar com aquele povo que estava lá, não tinha outra alternativa. Uma das brigas minhas foi que o orçamento de 2017 que o desgoverno anterior mandou para a Câmara era uma grande mentira. Mentiram uma super arrecadação, superestimaram a arrecadação para não confessar que a cidade estava quebrada. Então mandaram um orçamento para a Câmara que a arrecadação era 2.800 bi, quando na verdade seria 2.400. É muito dinheiro a diferença. Né? Então assim, a cidade quebrada, muito bem. Dentro desse quadro, a pior e maior recessão da história do Brasil, que a ex-presidente Dilma, felizmente ex-presidente, nos encurralou numa recessão com inflação, juros altos e desemprego explosivo. Muito bem, aí assume-se então a Prefeitura de Ribeirão Preto. A iniciativa privada está demitindo e reduzindo o salário. Onde eu acho que o Nogueira poderia ter sido melhor? Poderia ter sido mais hábil no diálogo, primeiro com a Câmara. Até com a Câmara, no começo, houve um desajuste, né, Marcos? Sim, o governo ainda não tem um líder na Câmara. Então, não tem um interlocutor que fale com os vereadores em nome do governo. Então, isso eu acredito que seja uma falha que está prejudicando a interlocução executivo-legislativo. Segundo, dizer com mais clareza para o servidor a situação da prefeitura e que não seria possível atender uma demanda de 13% de aumento. Então, mais rápido e mais clareza na comunicação disso, e depois o servidor teria todo o direito de democraticamente defender seus interesses, mas o governo tinha que ter sido mais rápido e mais claro na sinalização daquilo que fosse possível. Eu acredito que a falha foi por aí. Eu até acho que ele falou isso muitas vezes, que eu ouvi em vários meios de comunicação. A minha pergunta, não, nem quero que você responda, porque eu poderia te comprometer, né? Não tem compromisso. Meu compromisso é com o teu telespectador, beleza, com a cidade de Ribeirão Preto. Maravilha. Mas o meu questionamento era uma questão assim, acabou de assumir, já anuncia isso, foi muito corajoso por uma parte, né? Mas, por outro lado, será que ele não conseguia levar esse assunto um pouco mais para frente
junto ao sindicato antes de bater de frente com tanta força? Só isso que eu fiquei matutando aqui durante esse tempo todo. Acredito que sim, acredito que é o que eu disse, o diagnóstico que a equipe de transição fez foi um diagnóstico correto. Agora, a forma como o chefe do executivo vai lidar com isso, entre a informação do diagnóstico e a medicação para a cura, aí é o político que tem que fazer, liderar um processo de esclarecimento para que a sociedade entenda o porquê daquele movimento e, antes de mais nada, o servidor. Né? Então, houve esse problema. Depois houve uma confusão, aí foi confusão mesmo. Dos 28%? Dos 28% que o prefeito fez. Ele misturou um assunto que é a investigação da Sevandija, que foi confessado, o presidente do sindicato confessou um roubo de 3% da correção dos juros do servidor, com o acordo que o ex-prefeito Gasparini fez, que foi um acordo muito bem feito, né, que nunca foi questionado na justiça e que, portanto, essa sentença nunca foi reformada em instâncias superiores, ou seja, é um direito que o servidor adquiriu de ter a reposição da perda inflacionária do plano Collor. Isso é líquido e certo, né? Transitado e julgado. Isso não poderia ter sido bloqueado. Foi misturado com o assunto da Sevandija, que é um assalto, que é uma operação policial que verificou a delinquência de uma quadrilha que assaltou o servidor. São dois assuntos diferentes que, infelizmente, se cruzaram. Foi um erro, aí sim, um erro do governo em misturar os dois assuntos. Você sabe que quando eu assistia assim, os telejornais, ou entrevistas falando desse assunto, você sabe que tinha hora que eu não sabia do que eles estavam falando? Se era dos 13% que o sindicato queria, se era os 28% dos do 28% acordo do Collor, acordo, ou se era o dinheiro os da 3% Sevandija. que roubaram. Da Sevandija. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso acabou realmente trazendo penalizou mais uma vez o cidadão, né, que teve os serviços aí prejudicados. Mas olha que interessante, Vera, o teu programa, a gente vai falar isso para o telespectador aqui. Eu, quando questionei na justiça essa questão do pagamento dos honorários para a Zueli, para a advogada, eu não questionei o fato de um advogado ter que receber os honorários. Não, ele tem que receber os honorários. Agora, o meu questionamento na justiça, e a Sevandija aprofunda a investigação para o âmbito criminal daquilo que no âmbito civil e político eu tinha feito, era o seguinte: Santa Casa não recebe, Beneficência não recebe, Santa Lídia não recebe, as instituições beneficentes de Ribeirão Preto não recebem, fornecedores de produtos e serviços não recebem, e a advogada recebia honorários milionários em dia, religiosamente em dia. Foi vergonhoso. Era a mesma coisa que dar uns tapas na cara da gente. E aí o vereador... Eu me senti insultada. E aí o vereador briguento vai lá e briga por causa dessas coisas. Fala assim, olha, peraí, não paga todo mundo, mas paga em dia, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Não, isso a Operação Sevandija vai e aprofunda. Ainda bem que o povo hoje já não está mais engolindo tudo com pão e circo, né? Mas de vez em quando tem que ter alguém que enfrente. Exatamente. Por isso que eu falei que eu gosto de você, que é briguento. Agora vamos aproveitar, porque já foi aí metade do nosso bloco. Me diga uma coisa que nós ficamos de esclarecer nesse programa. A gente sabe que são formadas a partir da propositura de um vereador, pode ou não vir a se tornar a haver uma comissão que investiga determinado fato. Correto, a CPI. Uma CPI. Correto. Isso é a partir de um vereador, da solicitação a propositura. Um vereador propõe, os colegas assinam, tem que ter um número mínimo de assinaturas para que aquela comissão parlamentar se transforme num inquérito, a CPI. Isso. Comissão Parlamentar de Inquérito. É um processo de investigação que se constrói um inquérito. Como tem um inquérito policial, que o delegado é o dono do inquérito, preside o inquérito parlamentar ele é presidido por um agente político, no caso, um vereador. Eu agora transformei a Comissão de Estudos do Transporte Coletivo para uma CPI. Para quê? O transporte coletivo, Vera, ele é de interesse da cidade inteira. Uma cidade que tem um bom transporte coletivo beneficia todo mundo, porque é menos engarrafamento, menos trânsito, menos poluição sonora, menos poluição atmosférica, e quem vai trabalhar, quem usa o sistema de transporte público, vai e volta para o trabalho em segurança no horário. Então é de interesse de todos nós. Perfeito. Agora vamos explicar exatamente isso que, se quem estiver nos assistindo achar que eu estou sendo, sabe... né, de estar perguntando coisas muito básicas, eu estou perguntando até
mesmo sabendo de algumas coisas, para que vocês entendam o que se passa. Você disse que transformou Uma comissão de estudos. uma comissão de estudos numa numa CPI. CPI. Qual é a principal diferença entre uma Câmara de Estudos e uma CPI? A comissão de estudos você pode fazer para estudar. Então, nós vamos estudar o assunto que a gente quiser, o aquífero Sim, Guarani. estudar para depois levar Porque ou não o assunto adiante, é isso? o parlamentar, ele pode, Vera, se ele quiser aparecer na Câmara só às terças e quintas, votar e ir para casa, ele recebe o subsídio de R$10.000 líquidos do mesmo jeito. Agora, você pode fazer comissões de estudo, você pode fazer comissões de investigação, para quê? Para entender os problemas da sua cidade E e o que tomar você providência. achar que tem pertinência, Correto, você então, avança para uma CPI. A base aliada da ex-prefeita não me deixou fazer outra CPI do transporte. Eu Então, fiz lembro. uma comissão de estudos. Foi o que foi possível avançar para acompanhar o cumprimento do contrato, que não foi cumprido. Agora, com a CPI, o poder de investigação é maior. É maior. Então eu posso exigir documentos, eu posso até, se alguma autoridade se negar a depor, eu posso fazer uma condução coercitiva para aquela autoridade, para aquele executivo ir depor, como na comissão da CPI da água agora. Aham. Né? Esses executivos dessa empresa, a Egea, que é uma gigante do saneamento no Brasil, eles preferiram se manter em silêncio, escondendo dos investidores que são investigados criminalmente em Isso Ribeirão. também já se tornou uma CPI. Sim, a CPI Certo. do DAERP. A CPI do DAERP. Eu presido duas CPIs, a CPI do transporte e a CPI do DAERP. Certo. A do transporte investiga o cumprimento do contrato. E a O- do DAERP é uma investigação do contrato de expansão da rede de água e saneamento de Ribeirão Preto. Bom, eu já estou com a Nath ali fazendo assim, porque o Passa papo rápido. é sempre tão gostoso que a gente acaba, nunca dá tempo. Então, duas coisas que eu queria rapidamente que você não deixasse para a próxima vez. A primeira é, de que forma eu e todo mundo que está nos assistindo podemos acompanhar o que vem sendo feito por uma CPI? marcospapa.com.br. É o meu site, é o meu jornal, todas as notícias do andamento das duas CPIs e Das duas que você coordena. eu presido. Ou no site da Câmara Municipal, aí o munícipe tem acesso a todos os todas os as processos, comissões. todas as comissões. É possível acompanhar tudo pelo site, Pelo site da Câmara. Câmara. Uma inovação que o meu mandato introduziu foi publicar o nome dos assessores, o que fazem, currículo e agora salário. Antes só eu pude fazer, agora mudamos o regimento obrigando, então todos os vereadores têm que publicar. O munícipe vai ver muitas inovações no site da Câmara Municipal. E agora, para terminar, um desafio. Você sabe me dizer quais são as CPIs que estão em andamento na Câmara todas? Ou não? Sei, São não muitas. sei, Vera, mas São eu muitas. falei duas aqui, CPI do transporte, CPI Do DAERP. do DAERP, CPI da educação, Vera, tinha a do também anexo, da construção do anexo isso. da Câmara, Ah, que eu briguei para não fazer, mas fizeram, agora está aquele elefante branco E lá. tá com um bom andamento, parece Tá. que a construtora A foi construtora convocada. também nomeou um perito para acompanhar, Tá. então eu estou percebendo um trabalho muito maduro de encontrar uma solução que agora tem que ser terminar. O pior para Ribeirão Preto é ficar aquele elefante branco abandonado. É uma lá. vergonha, né? A gente foi contra, né? Mas infelizmente Então, fomos vamos votos lá, vencidos. nós já Falamos lembramos de três. Tem mais e agora, alguma? CPI? Tem, mas eu não vou lembrar. Não vai me fugir lembrar. agora. Tá vendo? Eu falei que era um desafio. De qualquer forma, foi um prazer conversar com o meu vereador mais briguento da Câmara Municipal. Até hoje, né? Vamos ver se os próximos como serão, né, Tem Papa? muita gente boa. A nova legislatura, essa 17ª legislatura, arejou bastante, né? Tem bons vereadores que assumiram e estão fazendo bons trabalhos. Eu tô também gostando do que eu tô vendo. Vamos esperar que seja daqui para melhor. A população não vai perceber uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia, mas é assim, a gente planta uma semente, arranca um capim e amanhã a paisagem é outra. Papa, sempre uma alegria falar com você e Obrigado, ter você Vera. aqui conosco no Vera e Você. Obrigado pela oportunidade de falar com Ribeirão Preto, pelo seu programa. Obrigada, Papa. E você não saia daí, porque o programa não acabou. A gente vai no intervalo e volta já.
Na Unirobust, você tem projetos exclusivos, ideias versáteis, soluções funcionais e o máximo conforto em 3 mil metros quadrados de showroom. Unirobust, estilo, design, vida. Avenida Sumaré 808, em Ribeirão Preto. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem pra Coxilha, coxilhadospampas.com.br, 16 3629 6017. Eu não podia terminar o programa de hoje sem exibir, né, e falar do meu modelito New Look, que é executivo, né, me deixa uma cara de séria, né, mas eu gosto. E lá na New Look, as coleções, vocês sabem, são sempre atuais, você tem um excelente nível de qualidade, aliás, absolutamente perfeito, e o atendimento da New Look, que é incomparável. Se eu fosse você, eu ia lá conferir para ter um óculos bonito, levinho, como esse que eu estou aqui exibindo para vocês hoje, tá bom? Gente, último bloco do nosso programa de hoje, e o tema é solidariedade. Como eu anunciei no início do programa, né, não vamos falar só de corrupção, só de escândalo, né? A gente liga a televisão hoje em dia, só ouve falar dessas coisas, que, aliás, de certa forma, fazem parte do nosso bate-papo de agora. Sabe por quê? Enquanto o Brasil fica se afundando cada vez mais nessa lama da corrupção, em que até agora, ó, é delação, é prisão, mas cadê o dinheiro? Cadê tudo que eles roubaram? Sabe? É isso que precisava estar de volta para que a gente não tivesse que passar pelos momentos que estamos passando e a sociedade, mais uma vez, não fosse totalmente penalizada pela falta de caráter destes que roubaram descaradamente o país. E aí entramos com o tema desse bloco, solidariedade. Mais uma vez, a sociedade se une para ajudar o seu próximo, para poder fazer o bem a quem está próximo e a quem a gente possa. Estou aqui com a mãe do Arthur, Tatiane Marcolino, já no nosso sofá. Muito bem-vinda para a gente poder estar contando para todo mundo, compartilhando essa luta que você está tendo, vocês, a família toda, para a gente conseguir salvar o Arthur de um destino tão triste como o que ele se encontra nesse momento, não é verdade, Tatiane? Isso, obrigada, Vera. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. A gente vem aí numa luta que parece tão distante, né? Assim, é um valor, uma briga para conseguir essa medicação. E a gente tem aí lutado dia a dia com muita fé, né, em Deus primeiramente, e aos poucos os caminhos vão se abrindo, as pessoas estão demonstrando muito carinho, muita solidariedade mesmo, assim, com a situação, né? É o mínimo que a gente pode fazer, Tatiane. Inclusive, gente, a Tatiane, dá a mão aqui para mim, Tatiane. A Tatiane estava me contando agora há pouco, no intervalo, o tanto que ela já está à vontade na frente das nossas câmeras, né? Porque as pessoas vêm aqui e às vezes ficam encabuladas. E a gente estava comentando, o que uma mãe não faz por um filho, né? Ainda mais um filho que está passando por tantos problemas. E se você ainda não sabe muito bem do que nós estamos falando, eu vou pedir agora para a Tatiane nos contar um pouquinho sobre a doença que o Arthur está passando e o que ele precisa. Me diga uma coisa, Tatiane, ele já nasceu com esse problema? Quando que ele começou a se... Como é que se chama a doença do Arthur? A doença chama atrofia muscular espinhal, né? A sigla é AME. Ultimamente tem caído aí na boca do pessoal, o pessoal tem conhecido, né, melhor a doença, porque surgiu o primeiro tratamento, né, para essa doença. Mas não no Brasil, né? Não, ainda não. Ainda não. Era uma doença que a gente
né, os pais, era muito triste, né? A gente chegava no hospital, eu mesmo passei por isso, né? A gente teve o diagnóstico em janeiro de 2016 e a médica simplesmente falou que a gente não tinha o que fazer, não tem um remédio, não tem nada para fazer. Então, assim, era uma sentença de morte, era um prazo de validade, um prazo de vida para o seu filho, né? Que Nossa, a expectativa... Nem me diga uma coisa dessa. A expectativa é muito de difícil. vida era de 2 anos, então é você ir para casa e esperar as coisas acontecerem. Quando apareceram os sintomas, Tatiane? Ele apareceram aos 9 meses. Até os 9 meses? Ele era saudável, normal. E a gente fazia aquelas fotos mensais, né, de desenvolvimento do bebê. E aos 8 meses a gente tem as fotos dele em pé, com a gente. Ele estava de botininha, ainda a gente tirando foto com o pai, a mãe, assim, o pezinho dele. Aos 9 meses a fotógrafa, né, falou, coloca ele em pé ali na pedra, né, e ele não ficou mais. Então ele já perdeu, a gente já percebeu que tinha algo errado, né. Então a gente começou a procurar, apesar de os médicos falarem, é preguiça, às vezes acontece isso, tal. A gente não se contentou com esse laudo, né? A gente começou a procurar outros médicos, né? Até porque começou a evoluir também, né, ele foi Tatiane? perdendo, aí ele... Hoje ele está com que idade? Hoje ele tem 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. De lá pra e cá ele já perdeu muitos movimentos. Como é que é o estado de saúde dele hoje, Perdeu, Tatiane? ele perdeu os movimentos, né, das pernas, foram os primeiros a serem perdidos. Depois ele já parou de engatinhar, já parou de se sentar. Então ele começou a regredir, né? Tudo que ele tinha ganhado, né? Ele começou a voltar. Então ele começou a ficar bem devagarzinho. Ele até outro dia ele se apoiava. Nas fotos de 1 ano ele levantava assim o bracinho, aí ele já parou Essa foto é de quando, Tatiane? Essa foto é recente, é dele, deve fazer uns 2 meses. Que a gente Ele fez. já não tem mais, ele nem fica sentado. Não, ele só com apoio mesmo, ele sem as mãos. Então, assim, as mãos ele já não pode mais consegue. sentar para brincar. Então, a gente usa mesinhas adaptadas, que apoiam, assim, a lateral e a frente, né, para mantê-lo sentado, para ele poder brincar. Aí ele está na Nossa, sessão de fisioterapia. Eu sou mãe também, assim como muitas mães e pais que estão nos assistindo. A gente acho que não consegue nem imaginar o sofrimento e a força que tem que se ter para essa luta que vocês estão em prol da cura para o Arthur. Você estava me dizendo que praticamente ele foi condenado à morte com 2 anos de prazo de vida, né? Mas aí então aconteceu a descoberta da cura, do remédio? Na verdade a gente começou a gente procurou especialistas no Rio de Janeiro, na época que a gente teve o conhecimento que lá tinha um pessoal que já trabalhava com essa doença há mais tempo, que era envolvido, da Faculdade do Rio de Janeiro. Fomos, né, atrás, a gente foi para Curitiba, onde estava tendo um congresso, todos esses profissionais estavam reunidos. Lá. Nós ficamos de 4 dias, assim, em um treinamento intensivo sobre a doença. Então, nós aprendemos tudo, nós passamos por consulta com esses profissionais, né? Na época, a gente fez um bazar ainda para ir para lá, para arrecadar dinheiro para ir. Mesmo eu trabalhando, meu marido, a gente não conseguia. Onde foi que acendeu a luzinha? Em que momento acendeu a luzinha da esperança? Quando esse medicamento estava em fase de teste, né? Estava desenvolvendo. Nos Estados Unidos? Isso. A previsão era que ele saísse em 2018. Então, desde lá eu já venho lendo, né, os artigos americanos, as famílias americanas compartilham das histórias dos filhos que estão na pesquisa, né? E a gente já sabia que ia ser um valor altíssimo, né? Já havia rumores assim na Bolsa de Valores que ia ser um medicamento de altíssimo custo. Então a gente já fazia campanha, só que era difícil alguém acreditar em mim, que eu ia precisar. Na época eu achei que era 1 milhão, na época. Eu falei, eu preciso de 1 milhão, e ninguém acreditava. Eu falei, não, não é quanto possível. Vai ser mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Cada dose, né, hoje com as taxas de importação, com os impostos e toda a parte burocrática, sai R$566 mil cada injeção. É aplicada na coluna. E são quantas necessárias? No primeiro ano são 6 doses. Então aí nós precisamos de 3 milhões para garantir o primeiro ano de tratamento dele. Tá. Enquanto isso nós vamos, né, brigar na justiça. A gente está esperando agora um último exame dele para a gente já entrar. Tem famílias que já ganharam ações, mas o medicamento não chega. Então, assim, aquele ganha, mas porque não leva, né? Ele tem que ser aprovado pela Anvisa
Na isso? verdade, tem como você trazer a medicação, como o caso do Joaquim, né? Do Ele Joaquim, comprou, isso. aí tem um processo que você aprova, a Anvisa aprova, mas para trazer aquelas doses para aquela criança. Tá. Não pode comercializar no Brasil. Então, no caso, a gente compra lá de uma importadora que é cadastrada do laboratório. Eles trazem essa medicação e colocam no hospital onde a criança vai receber a medicação, que Tá. também tem que ser cadastrado. Tá. Então, essa parte aí, tudo para iniciar o tratamento, as 4 doses, são 4 doses nos 2 primeiros meses, que chama dose de ataque. Depois é uma dose a cada 4 meses, para o Tá. resto da vida. Então, uma hora a Anvisa vai aprovar, uma hora vai sair. Até lá, então, nós temos tempo para pensar. De qualquer forma, a necessidade para que ele possa iniciar o tratamento já é grande o suficiente, né? E, então, é por isso que eu convidei a Tatiane para estar aqui conosco hoje e compartilhar com vocês esse pedido de ajuda ao Fred, porque todos os esforços... Desculpe, o Arthur. Perdão, Tatiane, hoje deu um branco aqui. E todos os esforços estão sendo feitos. Então, temos muitas pessoas ajudando, não só comprando alguns itens que estão sendo comercializados, como outras pessoas, e são muitas, ajudando a vender. Olha aqui, por exemplo, o que foi feito, uma coisa que pode ser facilmente consumida, a gente utiliza no dia a dia da gente esse copo, né, que é de plástico, né, e que o Arthur é seu amigo a partir do momento que você colabora com a campanha dele, né? Então, ame o Arthur você também. Além desses copos que tem de várias cores, não tem, Tem, Tatiane? tem várias cores. Inclusive o meu, eu comprei transparente. Tem as camisetas também, vamos mostrar aqui. Ó, eu gostei muito dessa cor. Depois eu já vou... A camiseta eu ainda não tenho, você já separa a minha, tá? Que a gente vai estar... Olha aqui, para você se vestir de amigo do Arthur e compartilhar deste esforço para a gente salvar... a gente não pode salvar todo mundo, mas a gente pode salvar alguns que estão mais perto da gente, né? Então, aí tem também já o site para você entrar, conhecer melhor a história do Arthur e ajudar e colaborar nesse grande esforço que está sendo feito para... nós já focalizamos, temos várias cores, né, Tatiane? Aí, ó, a branca, azul marinho. Estamos aqui com... Se você quiser, ame o Joaquim, tá, gente? Tá aqui. Agora, se você, em vez de participar dessa forma, quiser também fazer um depósito nas contas que estão sendo utilizadas para angariarmos esses valores enormes que a família do Arthur precisa, estão aí os números das contas. Banco do Brasil, agência 0987, dígito 3, conta corrente 64817, dígito 5, a operação deve ser identificada pelo número 51. Tem também a Caixa Econômica, agência 2993, conta corrente 15815, dígito 9. A operação é número 013. E também na Sicobi, que na agência 001, conta poupança 62258 dígito 4. Você entrando também no site do Arthur. Nossa, Arthur, te amo! Que branco é esse que está dando aqui na cabeça da Veranice? Errei o nome e até me perdi aqui na fala. Desculpe, Tatiane. Não, imagina. Mas, se você puder, você não pode deixar de participar dessa campanha. O Arthur já está com 2 anos e pouco, ou seja, já superou até a expectativa de vida que lhe foi dado, né? Quando ele tinha 9 meses. E eu tô aqui, ó, com a Tatiane, mãe do Arthur, pedindo e dando a minha solidariedade e a de vocês que estão aqui compartilhando demais esse programa Vera e Você. Volte, eu vou te convidar mais vezes, mais pra frente. Sempre que vocês tiverem alguma ação
em benefício dessa campanha, pode mandar para mim que eu ajudo aqui com todos os nossos telespectadores. Obrigada, Vera. Eu queria falar para o pessoal da corrida. A gente vai Por fazer favor, então, vamos lá. Vamos lá, vai ter uma corrida dia 28 de maio, em Sertãozinho. A gente está em busca de patrocinadores para essa corrida, para a gente colocar ponto de vendas, né, para as inscrições, né, ponto de inscrições. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui meu contato, meu telefone, tem as páginas do Arthur também no Instagram, Ame o Arthur, no Facebook, também Ame o Arthur, com TH. A gente vai fazer, quem está organizando essa corrida é o Paulinho, ele é marido da Maria Zeferina Baldaia, então vai ser, já tem um público bem bacana. Sem divulgar, nós já estamos com mais de 200 inscrições. Aqui em Ribeirão já inscrições. tem algum ponto? Ainda não temos. Então vamos lá, gente. Se vocês quiserem entrar em contato direto com a Tatiane ou então aqui com a TV Mais, você pode pegar o contato e estar participando e a gente informa aonde podem ser feitas as inscrições. É isso, Tatiane? Por enquanto está fazendo pelo site, né? Se pode pelo site já é uma maravilha. Mas a gente está querendo patrocinadores, colocar ponto, porque tem gente que não tem acesso, né, para fazer pela internet, então a gente coloca os pontos, o pessoal vai lá e a gente espera isso daí para conseguir confeccionar as camisetas, né? Que vai ser R$45 as inscrições e tem direito a uma camiseta da corrida. Opa! E já tem todo o kit de participação. Vamos também informar, cada copo está sendo vendido a R$10 e cada camiseta? R$50. R$50. Isso, essa camiseta é um tecido bem bacana, ela já tem eu já senti na hora, já tem proteção solar, né? É muito legal essa camiseta aqui para ir na academia. Além de ser legal, ainda ajuda o Arthur. Muito obrigado, viu, Tatiane. Vera? Eu vou estar aqui torcendo e Obrigada. tudo que vocês precisarem da gente. Deus abençoe. Obrigada, tá bom? Viu? E chegou o fim de mais um programa Vera e Você aqui pela TV Mais Ribeirão, canal 22 da NET. Eu agradeço a todos vocês que compartilharam esse momento comigo e até a semana que vem.